Bom dia, bom dia. Estamos esperando todo mundo entrar. Vou colocar aqui. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Cris. Vou começar perguntando para vocês aqui até o pessoal se organizando para entrar. Hoje tem uma pessoa cortando uma grama aqui do lado com uma máquina. Quero perguntar se isso está entrando aí no áudio, se está atrapalhando, se está aparecendo muito forte para vocês. Me digam aí, senão eu vou ver se eu mudo de lugar. Olá! Ai, que delícia! Oi, Flor! Oi! Bom dia, Cláudia! Muito bom ver vocês todos os dias aqui. Não está não? Ai, que beleza! Para mim não está aparecendo. Beleza, botei um microfoninho aqui. Para mim ele tá bem visível, bem audível. Então, vamos começar. Oi, bom dia, Sofia! Bom dia, Cláudia! Vai cenar para todo mundo. Onde que tu coraçõezinho? Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Todos os dias, tudo que a gente fala sobre consciência é um retorno para a fonte do amor, né? E essa fonte é a consciência de tudo que nós somos. Mas a gente não se dá conta ao longo do dia, por quê? Porque a gente está fora da presença, que o quanto de amor que a gente recebe, né? Parece uma bobagem isso para muitas mentes, mas, por exemplo, antigamente quando eu dava feliz aniversário para alguém, e aí você falava assim, feliz aniversário, tudo de bom para você, que Deus te abençoe, que toda a sua vida seja linda e maravilhosa. A gente, a gente toma isso como meio assim, a gente não dá valor, né, a essas coisas, mas é justamente a energia e a intenção que as pessoas colocam nas coisas que volta e a gente vai se alimentando disso. Então, só um bom dia, um coraçãozinho, um solzinho, tanto quanto você coloca a intenção naquilo, quanto quando você recebe, são micropílulas de amor que a gente vai recebendo e vai trocando. Então, eu sou muito atenta a isso, assim, de como que depois que eu resolvi ser uma criadora consciente da minha vida, como que eu recebo sempre micropílulas de amor dos meus gatos, da minha neta, de um cliente, de um comentário, de alguém que me manda um e-mail falando que naquele dia o que eu falei mudou a vida dela. É exatamente disso que se trata, o amor, né, que eu falo, assim, como ele vem nas diversas formas e a gente não percebe. A gente às vezes nem dá valor, mas assim, poxa, todas as vezes que eu chego aqui agora de manhã e daí vocês dão um bom dia e a gente fala e vem coraçãozinho, eu sinto meu coração realmente se enchendo, assim, sabe? Eu realmente eu percebo essa presença amorosa dentro de mim. Então, quando você fizer e quando você receber, receba mesmo de coração, assim, isso nutre a gente de amor. Beleza? E... Então, hoje nós vamos falar sobre depressão e ansiedade. Esse é o dia que todos os dias eu tentei não, eu me preparei, eu fui estudar um pouquinho, fui relembrar alguns conceitos, e hoje, por mais que eu tenha buscado algumas coisas que eu geralmente estudo, quando eu vou dar alguma palestra sobre isso e tudo, mas hoje é o dia que eu queria é o dia que eu vou tirar para mim, assim, no sentido de que eu vou compartilhar a minha experiência.
Até porque a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, principalmente com relação à depressão, né? Então, assim, eu não sou médica, é, embora eu tenha duas especializações em psicologia, eu não sou psicóloga. Então, eu não estou falando aqui nem como médica, nem como psicóloga, nem como uma profissional de saúde. Eu estou aqui falando de uma pessoa que passou por isso e como eu superei e o que eu aprendi disso aqui, ok? É, ela, eu também acho, ao vivo tem outra energia, né? A Priya, não sei se seu nome é Priya, mas Priya em sânscrito quer dizer o filho de Deus, Priya. Vou te chamar de Priya. O preferido de Deus, olha que lindo esse nome em sânscrito, o preferido de Deus. Priya vai ser nossa preferida divina. E aí, eu queria falar da minha experiência, tá? Sem muito preocupação, porque a gente tem que realmente, né? Isso aqui tá ao vivo, vai sei lá para onde. Então, se a gente tirar isso do contexto, pode ser que as pessoas distorçam aquilo que a gente está falando. Então, eu queria começar contando a minha história. A Priya falou, mas pode me chamar de Priya, a preferida de Deus. Todos somos de Deus, né? Mas só a Priya preferida. Ai, que alugação. Então, eu vou começar a contar a minha história para vocês. Quando eu era pequena, é sério mesmo, ontem ou antes de ontem, que eu falei de estado de consciência, eu contei que quando eu via realmente coisas, eu era estranha, Carrie a estranha. Eu via, eu sentia, eu chorava, eu me conectava, eu falava. E eu não venho de uma família que realmente tinha muita coisa da espiritualidade. Minha família nunca foi de me levar na igreja, nunca teve uma religião muito. Nunca teve religião. Então, tudo que era ligado à espiritualidade, essa coisa de ver, sentir coisas, era muito fora, assim, ninguém falava, ninguém sabia. E ainda naquela época, vamos dizer lá no final dos anos 70, no começo dos anos 80, não tinha muita informação, né? Era isso. Não tinha. Então, tudo que acontecia comigo era tido como estranho. Era tido como a menina que é diferente. E eu realmente sempre tive uma sensibilidade maior para as coisas. E eu, hoje, olhando para trás e resgatando aquela menina, eu vejo que muitas coisas para mim foram reveladas mesmo, já na infância. Então eu tinha sonhos, eu tinha revelações, eu tinha sentimentos, eu tinha visões, né? Então às vezes chegava alguém lá em casa e eu começava a chorar, saía correndo, falava pra minha mãe assim, sai, tira essa pessoa daqui, pelo amor de Deus. E eu começava a chorar, ou então eu tava de tarde, assistindo sessão da tarde, eu via um vulto, uma coisa estranha, aí eu começava a chorar, ligava pra minha mãe. Aí eu nasci pra ser monja mesmo, eu encontrei meu caminho, yes! Eu me achei nesse mundo. E eu me lembro que numa dessas vezes que eu tive essas crises, né, de chorar e de ficar muito atordoada. Por quê? Porque ninguém sabia explicar o que era aquilo. Aquilo era só uma coisa ruim que eu sentia. Ninguém me disse assim, tá tudo bem, né? Hoje, se a minha filha fala alguma coisa dessa pra mim, eu vou abraçar ela e vou dizer assim, filha, que bom, fica aí. Porque a vida não é essa coisinha que a gente vê aqui dentro das paredes, né?
E criança tá com todo o portalzinho dela aberto ali, as crianças estão conectadas diretamente com a fonte. Nós nascemos e a gente vai se esquecendo, toda criança é conectada com a fonte. Eu tenho aprendido demais com a minha neta agora, olhando ela com o olhar, olhando como tá toda a verdade ali, né? Então eu até vou fazer uma série, coisas que eu reaprendi com a minha neta, né? Porque ela ali é uma professora da consciência para mim todos os dias. E aí nessa época, depois de sofrer muito, eu me lembro que uma das vezes que eu tive essa crise zona, eu tive uma visão. Eu tive uma visão com Jesus Cristo, que ele dizia assim, fica tranquila, eu tô aqui te protegendo, tá tudo bem. Só que eu, naquela época, eu era uma pessoa tão integrada com a espiritualidade que o que eu fiz? Eu me borrei de medo daquilo. Eu falei, pelo amor de Deus, vai embora daqui, eu não quero isso pra mim. E aí, depois de fazer muitas e muitas e muitas coisas, eu falei pra minha mãe que eu queria que aquilo parasse, né? Ó, a Karine tá falando aqui, ó. Eu tinha algumas estranhezas, porque sempre me culpei. Cara, eu conheço muita gente que eu atraio pra minha vida, de clientes e de tudo, são gente que eram estranhas quando criança. Né? A gente se achou no mundo agora. E aí, eu falei pra minha mãe, eu quero que isso pare de qualquer jeito, pelo amor de Deus. E aí minha mãe, ela me levou em todas as coisas possíveis e imaginárias, assim, de centro de umbanda até exorcismo, tudo que mandava eu fazia, tudo eu fazia. Tinha uma época que eu usei roupa branca durante, sei lá, uns 3 ou 4 meses, tudo eu fazia. Mas um dia minha mãe falou assim pra mim, não sei quem falou pra ela que tinha um cara em Maceió, eu morava no Rio de Janeiro nessa época, tinha um cara em Maceió que falava assim, ele vai parar com isso aí. E assim foi feito, né? Eu sei que a minha mãe falou que ele ia fazer tipo uma espécie de uma oração, ele não cobrou nada da minha mãe. E ela falou assim, filha, ele vai cortar com isso aí. E aí eu falei, eu era pequena assim, né? Eu já tinha feito tantas coisas. Eu sei que cortou. A Cris tá falando, até hoje sou estranha. Cris, assuma a sua estranheza. Me acha louca. Eu sou a louca da família e eu assumi isso. Depois que eu assumi a minha maluquice, eu liberei ela. E aí, cortou mesmo. Eu sei que o troço cortou. Cortaram as visões, cortaram as sensações, cortaram tudo. E aí, olá, a Silvana falou, eu era estranha, tinha sonhos reveladores, isso me assustava porque no dia seguinte sabia o que ia acontecer. Pronto, aí ó, a turma das estranhas, eu tô falando, a gente se atrai, gente. Mas todo mundo tem um nível de estranheza, todo mundo tem um nível de não compreensão. E se as pessoas que estão na nossa volta não sabem lidar com aquilo vira uma bagunça mesmo na nossa vida. E aí eu sei que esse negócio cortou. E claro, gente, eu tô olhando de trás para frente. Naquela época eu não tinha a menor consciência disso. Mas ainda jovem, lá pelos meus 10 anos de idade, hoje eu olhando para trás, eu percebo, né, refazendo o meu caminho espiritual, refazendo a minha conexão espiritual. E eu, como falei para vocês, eu não vim de uma família que tinha a religião e a espiritualidade como valor. Para mim, naquela época, toda vez que falava de religião, eu achava uma coisa horrível, porque eu associava por tudo aquilo que eu tinha passado, e eu não falava o nome Deus, eu achava estranho, eu tinha uma repulsa com isso. E aí, quando cortou essa espiritualidade, que eu olhei para trás, eu consigo perceber na minha linha do tempo que eu comecei a ficar muito doente, né? Eu comecei a ter muitos problemas de alergias, problemas muito graves mesmo, muitos problemas de garganta. E aos 10 anos de idade, para vocês terem uma ideia, eu já ia no médico porque eu era uma criança triste.
E a minha vida, ela não era uma vida, eu tive uma infância absolutamente normal. Eu tenho pais normais, eu tinha dinheiro, assim, não era uma pessoa que passou necessidade, eu tinha uma vida normal, né? Com os desafios de qualquer criança e tudo, mas assim, não era nada tão fora da questão. E aí, eu olhando para trás, eu fui vendo que mais ou menos na época que minha mãe cortou isso aí, eu comecei a ficar doente. E desde aquela época a depressão me sondava. Eu me lembro que realmente com 10, 11 anos de idade eu já ia no médico, porque eu tinha uma coisa, um trem dentro de mim que não encaixava, não dava certo. Era uma tristeza, era um sentimento de abandono, né? Aí, que aconteceu? Eu passei a minha adolescência, dos 10 aos 20 anos, meio olhando isso aí e buscando aí eu já fui para uma linha mais de terapia, né? Fui fazer terapia, comecei a tomar medicamentos e tal. E realmente, quando eu cheguei lá nos meus 20 anos, eu estava realmente numa depressão terrível, né? Hoje tem médicos que falam que me deram medicamento errado, mas eu não vou entrar nisso aí, não. E chegou um momento da minha vida que eu olhei para ela e falei: não tem mais nada para eu fazer aqui. Acabou. Deu. Não tem mais sentido nisso aqui tudo. E realmente eu tentei me matar. Eu falei assim: acabou. A minha alegria acabou. Hoje também, olhando para trás, e aí, claro, foi um momento da minha vida que tudo o que aconteceu dali para frente foi horrível, mas foi maravilhoso, porque aquilo me despertou, né? Porque aí eu fui internada e quando eu fui internada, eu lembro que eu não podia falar com ninguém da minha família. Hoje eu acho engraçado isso, na época não era não. Eu não podia falar com ninguém da minha família. E aí eu falei pra moça lá do local, eu falei: então eu quero meu advogado. E aquilo me assustou muito, o fato de eu descobrir que eu não era mais uma pessoa que podia ir e vir, né? Eu não era mais uma pessoa, assim, que podia decidir sobre mim mesma. Aqui, vamos ver o que tá falando. Super me identifico, tive depressão por causa da espiritualidade, crise existencial, virei a louca da família. Aê, só tem as loucas da família aqui. Eu amo demais. Eu estou libertando todas as loucas da família hoje. É isso mesmo, gente. A gente tem que se conhecer, porque senão a gente passa de louca. E aí eu nunca pensei que eu fosse contar essa história irritante. Oi, gente. Mas vocês não levem a mal, não. Tô falando que eu atraio todas as malucas. Eu vou concentrar aqui. E aí, eu realmente foi assim, foi muito traumático aquilo. Aí eu tava ali no hospital, não podia falar com ninguém. E aí eu só tinha uma etiqueta escrito assim, bipolar. E era uma maluquice, porque quando a gente recebe um diagnóstico, a gente bota uma etiqueta na sua frente. E eu recebi, entre vários diagnósticos que eu recebi vários. Eu recebi o diagnóstico de bipolar. E aí tinha que frequentar. Aí você toma um remédio para bipolaridade. E aí, que é o lítio, que se você tomar um pouco a mais, ele pode ser tóxico. Então você tem que fazer exames periódicos. E eu tinha que frequentar um clube dos bipolares, porque a gente tinha que trocar experiência. E era muito louco, porque tinha gente que estava naquele lugar há 20 anos. E aquilo pra mim, foi muito estranho. Porque eu fui ali, tipo, sei lá, não me lembro mais quanto tempo que eu fui, 2 meses, 3 meses. E eu olhava a gente ali, tipo, sabe quando você frequenta o AA há 30 anos?
E aí você ia lá, você contava das suas mazelas, e aí todo mundo falava, nossa, parabéns, você superou isso. E aí eu, com a minha etiquetona lá do bipolar, eu falei, caraca, velho, eu não sou isso aí não, eu não me identifico com nada do que essas pessoas estão falando. Assim, pra mim ficou muito claro isso, eu não entendia por que alguém frequentava, aí falava assim, não, você vai ter que tomar medicamento pelo resto da vida e você vai ter que frequentar esse clube para ter um apoio, né? E aí eu falava assim, cara, isso não é pra mim não, isso não preciso falar. E foi muito legal, porque me caiu a ficha de que eu não aceitava aquela etiqueta, né? E eu falava, essa não sou eu. Então, de alguma forma, aquilo foi me direcionando para eu dizer assim, quem eu sou? Se eu não sou essa louca bipolar que vai ter que tomar remédio o resto da vida e frequentar o clube dos bipolares, quem eu sou, né? E aí eu parti para uma busca muito forte disso, porque tinha alguma coisa dentro de mim que falava, cara, a vida não pode ser só isso. A vida, ela é muito maior do que isso, né? O que é uma área de membros para nós? Ah, meu Deus, depois você me ensina a fazer isso. Depois você me ensina. Aqui no Instagram, a Karine tá falando, faz uma área de membros, depois você me ensina. E aí a vida, daquele dia em diante, eu tive um outro foco sobre a minha jornada de busca. Porque até então, quem me cuidavam eram os médicos. E médico, gente, volto a dizer, né? Não tirem isso do contexto, eu tô contando a minha história. Médico principalmente médico psiquiátrico, ele vem, ele te coloca uma etiqueta e te joga no mundo. É mais ou menos isso. Então você que lide com aquilo, né? E como eu não aceitava mais aquela etiqueta para mim, eu fui compreender o que estava acontecendo. Então a minha busca, ela começou nesse momento que eu falava, se eu não sou essa pessoa, quem eu sou? E foi uma busca gigante. Isso na época eu estava com meus 20 e poucos anos. Aos 24 anos eu fiquei grávida da minha filha. Minha filha realmente foi a primeira vez na vida que eu acreditei que o amor existia. Eu não acreditava que isso existia. E aí ela foi um marco, porque foi a minha primeira conexão com o amor de uma forma não limitante, né? E aí eu ia me nutrindo daquele amor, mas eu também, naquela época, eu acreditava que o amor só vinha dela. Então, tudo que acontecia, eu tinha que pegar dela. E aí teve um momento que eu pensei, eu falei, essa menina nunca vai poder crescer e ter a vida dela, porque eu só vivo disso aqui, né? E aí eu comecei a buscar o autoconhecimento. Eu sempre, desde pequena, achava que o autoconhecimento estava ligado à felicidade. Eu intuía isso, né? Então eu fiz todo tipo de terapia, todo tipo de técnica, fiz 2 especializações em psicologia. E é claro, num primeiro momento você se conhece para depois interagir com o outro, né? E esse faz parte do nosso próprio despertar. Primeiro eu tenho que encontrar dentro de mim o amor que já existe para depois eu poder dar. E é só através desse reconhecimento. Então, todo o processo que eu passava, primeiro a gente se cura, depois a gente pode olhar para o outro. Uma das especializações que eu fiz durava 3 anos. Aí eu falava assim, o primeiro ano era só eu. Tudo que o professor falava, eu falava, meu Deus, eu tenho isso aqui, meu Deus, eu tenho isso aqui, meu Deus, eu tenho isso aqui. Aí no segundo ano eu falo, eu e o fulano temos isso aqui. No terceiro eu conseguia me descolar do fulano. Mas é verdade, primeiro passa do meu reconhecimento. Eu só consigo reconhecer o outro a partir do momento que eu enxergo isso em mim. E esse é o princípio do amor. Eu só consigo amar o outro, e eu vou falar sobre o amor no domingo, gente, não percam, é a minha palestra mais linda que eu acho. Mentira, eu acho todas lindas. Eu só consigo reconhecer o amor no outro quando eu reconheço em mim.
Por isso, toda e qualquer dor, e esse é o objetivo central dessa fala hoje. Seja falando de depressão, seja falando de ansiedade, seja falando de insegurança, seja falando de medo, seja falando de um encravado, não importa. Toda dor, ela vem da fonte de que a gente acredita que está desconectada dessa fonte do amor. Toda dor, toda dor. Todo ser humano, quando faz qualquer atrocidade das piores possíveis, a pessoa chacinou a família dela, essa dor vem num nível muito profundo de desconexão com essa fonte do amor. A ponto de eu não conseguir compreender que o que eu faço para o outro, eu faço para mim. Né? Então, toda dor, toda, vem dessa fonte. Por isso, toda cura, você sabe que eu não gosto de falar a palavra cura, porque eu acho que a gente não tem que se curar de nada, a gente é perfeito. Mas toda reconexão tem que passar por tudo tem que passar por essa reconexão com a fonte do amor, tudo. Como a gente faz isso? Acessando níveis mais profundos da nossa consciência, porque lá a gente só vibra o amor. Sempre falo, já devo ter falado, mas vou falar de novo. Se todos nós somos feitos da mesma matéria, da mesma coisa, a parede, nós, o nosso coração, o nosso celular, são a mesma coisa em vibrações diferentes, por que a gente acreditaria que existiria algo diferente na nossa mente? Né? O que eu quero dizer com isso? Se tem uma vibração que faz toda a matéria na nossa experiência aqui na Terra, por que existe alguma coisa diferente? E a essa vibração eu gosto de chamar de amor. Né? É um nome que eu acho que cabe. Né? É um nome que vem do ensinamento de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo é sempre meu mestre. Uma hora eu vou linkar com isso lá no meu passado. Que só o amor, a verdade é o amor, né? E pra mim tem lógica. Mas chama de qualquer coisa, chama de energia, chama de coisa, não dá problema não. Mas na nossa cabeça, porque a gente limita essa experiência ampla do amor, a gente e realmente tem vibrações diferentes, nosso cérebro etiqueta a energia com vibrações diferentes. Então tem uma escala vibracional que a energia mais baixa, mais densa que a gente tem a culpa, a vergonha, né? E à medida que a gente vai subindo essa escala, a gente vai transcendendo a mente. Por quê? Porque isso só existe na nossa mente. A nossa mente aprendeu a associar aquele nível energético a um nome. Então, durante muitos anos, eu acordava de manhã e eu falava assim, que merda que eu tô viva. Era essa a minha sensação. Eu falava, que merda, por que eu não morri durante a noite? E depois, no meu processo de observar a energia, de não etiquetar, isso é um exercício fantástico, gente. Eu vou ensinar para vocês daqui a um segundo. É o exercício de não etiquetar as coisas, né? Quando eu aprendi a observar as coisas simplesmente passarem pelo meu sistema nervoso e não dar nome a elas, o que eu pude ver na minha experiência? Que aquilo era uma energia que vinha, que a minha mente aprendeu a chamar aquilo de tristeza e de depressão e de que merda que eu tô viva. E depois que eu aprendi a olhar essa energia como uma energia, o que eu pude perceber? Que aquilo era uma alegria contida dentro de mim, né? Que era só uma manifestação energética que eu não conseguia liberar. Então, quando eu simplesmente dava vazão àquilo, vinha uma alegria, um sentimento de gratidão pela vida, por estar vivo. E aí foi quem assistiu a minha aula do Maior Desejo, foi o meu momento que eu entendi que todos os dias o meu para quê, eu acordo todos os dias, era para pegar essa energia e dar. Porque a minha experiência do dar é muito forte no sentido de que eu recebo na mesma intensidade. E a gente começou falando disso hoje, né? Eu recebo amor, não é só
coraçõezinhos pulando na minha tela. E aí você pode fazer essa energia também, porque assim como eu recebi aquela etiquetinha de que eu era bipolar, eu podia ter aceitado aquilo como a minha verdade, a minha realidade. Graças a Deus, meu serzinho falou assim, isso não combina com você não, bem. Sempre guardando as devidas proporções, gente. Eu sofri pra caramba. Depressão é uma doença, a gente precisa ter um olhar clínico. Tudo, eu tô só contando a minha história de uma forma mais engraçada e mais resumida. Mas o que eu aprendi dessa história foi que, primeiro, o mundo externo, ele é perfeito para nos dar uma etiqueta e te largar em algum lugar e te dizer se lasque. Te dá um remédio e você toma o resto da vida e você entrou na boiada aí, né? Mas tem alguma coisa mais forte. Eu tenho certeza, a Michelle perguntou, quanto tempo foi a sua depressão? A parte mais grave dela durou uns 2 a 3 anos. Mas dos 10 aos meus 24 anos foi a fase mais crítica que eu passei por ela, né? E aí quando e todos nós, de alguma forma, temos um momento que a gente intui que tem algo que está errado, gente. Todo mundo tem esse chamado interno. Só que muitas vezes a gente não encontra o espaço para falar, muitas vezes a gente não encontra a informação. Hoje a informação está muito maior, né? E eu comecei linkando com a questão espiritual, porque hoje, olhando o meu caminho de trás para frente, eu percebo que exatamente no momento em que eu neguei esse canal da espiritualidade, foram os momentos onde as doenças começaram a aparecer. Salvo, essa é a minha história, tá? E hoje eu vejo com muita clareza que de alguma forma a consciência ela encontra os meios para ela ser o que ela deve ser. E todo o meu caminho ele foi perfeito para que eu tivesse aqui hoje. Eu sou muito grata por tudo isso que eu passei e por todo o aprendizado que eu tive, porque ele me fez ser quem eu sou hoje, sabe? Ele me fez poder falar com as pessoas e contar a minha história e dizer assim, cara, você não é louca, né? Você tem energia passando dentro de você que a sua mente aprendeu a chamar de certos nomes e muitas vezes as pessoas te dão uma etiqueta que você aceita, né? E então eu poderia ter aceitado aquele veredito. Você é bipolar e você vai ter uma vida ruim pelo resto da vida. A minha vida é linda. E aí, dito isso, né? Quando, isso lá pelos meus 24, 25 anos, e aí eu tive um profissional que na época me tirou da crise grave de depressão. Ele era um doido que nem nós, ele era doido que nem nós mesmo. Foi muito bom, assim, mas eu tinha um fantasma, eu tinha medo, assim, eu vivia olhando, tipo assim, será que hoje ela vai chegar aqui pra mim? Será que hoje ela vai baixar esse fantasma da depressão? E aí, quando eu tava com 35 anos, eu já tinha passado pelas depressões, pelo suicídio, eu tinha passado uma grave crise financeira com a minha empresa, eu já tinha sofrido abuso sexual e de verbal e de emocional em todos os níveis. E tinha uma briga na família, aí eu falei, cara, não tá dando mais. Não. Foi a primeira vez aos 35 anos que eu falei com Deus, seriamente. Falei, Deus, se eu te falar, pega leve comigo que o trem tá feio. Né? Eu estava vivendo mais uma grande crise de uma briga familiar e aí eu bati um papo com Deus mesmo. Falei bem assim para ele, não tô dando mais conta. Eu já venci muito desafio na minha vida. E foi muito lindo porque uma semana depois dessa conversa com Deus,
eu eu fui obrigada a fazer o curso de meditação. E eu falei pra minha irmã assim, eu fui obrigada mesmo. Ela falou, vou te obrigar a ir lá. Eu falei, tá doida dela? Ela falou, vou te obrigar mesmo. Aí ela falou, vai lá. Eu falei, não, meditação não é pra mim não, negócio preguiça, esse negócio aí de ficar lá, não preguiça, deixa quieto. Mas fui obrigada. E aí, quando eu fiz o curso de meditação, é isso aí. Qual é o seu maior desejo? O que você quer encontrar na sua vida? Aí a pessoa vira pra você e fala assim, você pode viver isso. Eu falei, será? Coisa estranha isso aí é meio lenda, isso é meio Disney de ser, né? Mas eu, na época, eu entendi que se 50% do que ela tinha dito pra mim que iria acontecer se eu fizesse essa prática, eu já estava no lucro, porque eu estava num lugar bem ruim da minha vida. E eu falei, sabe que eu vou ter que dar uma... Obrigada, irmã. Será que eu vou ter que dar uma chance para isso aqui? Eu achei que o investimento era muito pouco. O investimento que eu tinha que fazer para ganhar o meu maior desejo. Vocês estão entendendo isso? Que alguém vira para você e fala, você pode viver o seu maior desejo? Aí eu falei, sabe, eu vou dar uma chance para isso aí. E na época, quando a gente faz o curso completo, né, assim, aqui eu ensino a técnica, mas a gente geralmente senta ao vivo, o curso dura sexta, sábado, domingo, tem uma dinâmica, né, que na online tá sendo diferente. E aí eu falei assim, olha, a professora falou assim, eu sugiro que você faça isso pelo menos por 60 dias para você sentir tudo isso que eu tô falando pra vocês, que acontece quando a gente passa a meditar. Aí eu falei, beleza, então eu vou fazer uma semana. Aí no terceiro dia, eu já comecei a me sentir, como eu digo assim, eu era uma caixa de isopor. Uma caixa de isopor que eu brincava, eu não sentia mais nem o quente nem o frio. Eu sou publicitária de profissão e eu trabalhava num ambiente bem tenso e inóspito, assim, ruim, aquele lugar. E tinha uma mulher nesse trabalho, é sério, eu ia matar aquela mulher em algum momento da minha vida, eu ia matar ela. Então, eu lembro que na segunda-feira eu cheguei no curso e eu usei as técnicas, né? Não é essa que eu ensino para você, mas dessa mesma forma, que tem essa mesma habilidade. Eu fui para essa reunião e usei as técnicas de olhos abertos. E a primeira coisa que eu percebi foi que todo aquele conjunto de raiva que essa mulher disparava em mim, não disparou. Então eu falei assim, cara, eu vou matar essa mulher. Era o que eu falaria. E eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa diferente. E aí, o que eu saquei? Que eu tinha ali uma arma para lidar com os meus desafios do dia a dia e não entrar com a minha saúde. Porque, sério, gente, vamos ser bem honesta aqui. Cada vez que eu fico brava, puta, ansiosa, quem se dá mal sou só eu. A pessoa que está na minha frente, né? E no meu caso, eu trabalhava com uma pessoa que ela disparava essa sensação em mim só 53 vezes por dia. Então, 53 vezes por dia, eu que me dava mal. Eu entrava de gastrite, meu coração disparava, eu ficava puta. E nosso estado emocional, nosso estado mental, ele tinge toda a nossa realidade. Então, minha realidade era sempre o seguinte, que merda. Não é? Falava, que bosta isso aqui. A mulher cagava com a minha vida. Literalmente. E eu permitia. E aí, o que eu percebi? Que, primeiro, a meditação não só salvou a minha vida, como salvou dela. Mas eu percebi que eu deixar todos esses gatilhos que eu tinha na minha vida dispararem, a única pessoa que se dava mal era eu. Entendeu? E eu falei um dia assim,
pô, vou parar com isso, vou tomar uma providência a esse respeito. Por quê? Sou só eu que estou me dando mal. E aí eu entro no assunto da ansiedade, porque tudo isso me gerava muita ansiedade. O ambiente, né, de competição, essa mulher que era uma vacona, essa cobrança interna. Se você parar para reparar, a gente tem um sistema interno nosso que parece que a gente nunca dá o check completo. Eu sempre digo que é o sentimento onde eu sou sempre devedor da vida. Eu estou sempre em débito com alguma coisa que eu não sei o que é. E isso dá uma ansiedade gigantesca, que eu lembro que eu sentava de noite em casa e eu falava assim, o que faltou hoje? Eu não conseguia ver o tanto de coisa que eu tinha feito, eu via só o que tinha faltado. Né? Quem tem aqui esse sentimento dessa dívida eterna com a vida? Isso dá uma ansiedade imensa. Muita gente já deve ter ouvido falar que depressão é coisa do passado e ansiedade é coisa do futuro, né? Ó, a Priya, nossa querida Priya, vivo isso hoje no meu trabalho, exatamente isso. Agora eu percebi que eu deixo. Não é porque você deixa porque você deixa porque você é inconsciente. Ninguém nunca te falou isso, assim, tipo, caraca, velho, você pode se blindar disso aí. Sabe assim, ninguém deixa isso conscientemente, mas a gente pode tomar as medidas para a gente se blindar e começar de verdade a construir a nossa história sem se deixar invadir pelo problema alheio. Apesar de que, sim, quando você tem uma raiva de alguém, esse problema é seu, não é da pessoa, né? Mas eu achava que o problema era da vaca, e se a vaca sumisse do mundo, estava tudo resolvido. Mentira, doce ilusão, né? Doce ilusão. E aí, o que eu percebi? Eu preciso tomar as rédeas da minha vida. Eu compreendi que tinha alguma coisa na minha mente, tinha alguma coisa. Naquela época a gente não falava de mindset, de não sei o quê, não se falava essas coisas, não. A gente fazia terapia mesmo. Mas eu percebi que tinha um mecanismo que se repetia na minha vida. Que de tempos em tempos eu estava numa situação similar e com uma sensação emocional similar. E eu falei assim, cara, tem alguma coisa, tem uma chave que tem que ser virada aí, né? E graças a Deus, na minha jornada, eu descobri uma das formas que devem ter milhares, sei lá, não sei. Eu descobri essa eu sei, essa eu ensino, essa eu testei, essa deu certo para mim. Mas eu compreendi que nós podemos ser os criadores conscientes e nós podemos nos blindar das emoções. Eu posso escolher não mais ficar à mercê da minha ansiedade, porque a ansiedade nada mais é do que uma ilusão que a sua mente cria de que tem algo lá na frente, porque essa frente nunca chega, é que nem a cenourinha do burro lá. Tem algo lá na frente que eu preciso alcançar e isso me dá uma sensação sempre de que eu nunca estou no lugar certo, eu sempre estou em dívida, eu sempre preciso dar mais, né? E isso vem da dívida do amor, porque nas relações você também nunca está completa, nas relações de dinheiro, nas relações de trabalho, nas relações energéticas, na relação de mãe. Quem é mãe aqui nunca se sentiu culpada na vida? Né? E isso cria uma ansiedade gigantesca, por quê? Porque a gente nunca está cheia, a gente está sempre vazia. E o pior, eu dou, e quando que eu recebo? É o chicotinho rolando. É o chicotinho interno. E aí, essa fez a diferença na minha vida. Quando eu percebi que eu falo, caraca, velho, eu crio isso na minha vida. Então, se eu crio isso na minha vida, eu tenho a capacidade de criar algo novo. E é isso que eu acho massa, que ninguém conta pra gente. Se eu criei isso pra minha vida, eu crio o que eu quiser. Concorda? E o que eu preciso fazer para eu criar o que eu quiser? Eu tenho que estar consciente dos mecanismos internos e inconscientes que fazem a minha vida ser como ela é. E aí, o que a meditação foi o pulo do gato? Porque a meditação, ela é justamente a ferramenta que me dá consciência das decisões inconscientes que eu tomo, né? Então, parar e observar a mente
me deu de verdade as rédeas da minha vida, porque aí eu percebi exatamente o momento em que a minha mente me guiava por aquele caminho. Então, finalmente a gente está treinando aqui, e aí foi o grande dia da minha vida que eu eliminei o maior fantasma dela. Lembra que eu falei para vocês que eu sempre achava que tinha o fantasma da depressão e ele podia voltar a qualquer momento? E aí um dia eu estava no meu retiro, lá meditando muitas horas, e eu sempre escutava isso do meu professor. Ele dizia assim: quando a gente for fazer qualquer coisa na vida, isso você pode adotar como uma conduta interna. Faça sempre 100%. Faça sempre 100%. Por quê? Porque se você fizer 99%, é nesse 1% que você vai falhar. É nesse 1% aonde a sua dúvida vai entrar e vai minar com tudo. É o buraco do Titanic, que não era nada perto do tamanho do Titanic, mas que afundou ele inteiro. Então, na vida, e isso, gente, é uma lei de Deus, isso é uma lei divina, isso é uma lei universal. Na vida, ou é tudo ou é nada. Deus, ele é implacável, Deus, ele é impecável. Quem é pecador, no sentido de não fazer na sua completude, somos nós, a nossa mente, que fala assim, só esse pouquinho aqui. E isso faz toda a diferença. Então, na minha experiência, quando falavam assim, olha, a meditação, ela vai te ajudar em todos os aspectos. Eu pensava assim, minha mente pensava assim, não, na depressão ela não vai ajudar não, porque depressão é uma coisa bem séria. E um dia eu estava meditando e volto a dizer, gente, essa é a minha experiência, eu só estou compartilhando com vocês. E eu vi como a gente passa muitas horas observando a mente, observando os pensamentos atravessarem a mente. Tinha coisas que eu escutava desde criança, eu falava, então é você. E eu vi esse dia que eu senti de novo toda a sensação no corpo do dia que eu tinha tentado me matar. Toda, eu revivi a sensação, né? E na mesma hora eu estava na condição de observadora e eu pude ver assim, claramente que aquilo é um pensamento que dispara uma série de sensações no seu corpo, mas que aquilo não sou eu. E que, assim como todos os outros pensamentos, é exatamente no momento em que você se identifica com aquilo e que você passa a sentir, porque aquilo te dispara uma série de sensações, e que você fala, isso sou eu, que aí você passa a viver, você tá grudada com aquilo, aí vai a etiqueta, vem e fala, pronto, você é isso aí, acabou, não tem mais o que fazer, né? E foi o dia que foi um dos dias mais libertadores, porque eu pude ver com clareza que eu não era aquilo mesmo, né? E que eu pude sentir, e aí eu fiz o que eu já falei para vocês, eu peguei aquele pensamento e simplesmente deixei ele e joguei fora. E em um segundo eu já tinha esquecido, eu demorei uns dias para me lembrar dessa experiência. Eu falei, nossa, né? E a gente já tá mais ou menos se encaminhando para o final. O que eu quero trazer para vocês nessa fala da depressão e da ansiedade? Que qualquer coisa, qualquer condição que você esteja se colocando na vida, e eu não estou falando da questão da doença, eu acho que a gente tem que tomar remédio quando a gente precisa de um remédio para ajudar a gente, sabe? Não estou falando disso, mas tudo parte do momento que você se identifica com uma história, que você se identifica. Porque quando a gente simplesmente observa isso atravessar a nossa mente, você tem a clareza no seu sistema nervoso de que aquilo não é você. Durante muitos anos eu fui aquela Nathalie que tinha depressão e que ia viver no clube dos bipolares, ia ter que tomar remédio e minha vida ia ser terrível mesmo. Eu era aquela louca, estranha, de doida, esquizofrênica, eu recebi diagnóstico de esquizofrenia. Graças a Deus, Jesus é meu guia, ele não me deixou cair nessa fria, né? Mas quando a gente aprende a se distanciar,
a gente tem a condição de não deixar mais tudo isso disparar, tudo isso que acontece. E isso foi a grande diferença que fez na minha vida. Porque você, com a habilidade de observar toda essa baboseira que falam que a gente é, que a gente repete para nós mesmos que nós somos, a gente acredita, cola nisso aqui e vem toda a sensação, né? Seja ansiedade, seja depressão, seja qualquer coisa que for, você tem condição de olhar isso, porque isso é um pensamento como outro qualquer na sua mente. Então, se você decidir observar isso e deixar passar, é assim, ó. É assim que a coisa se transmuta, porque não grudou, né? Eu brinco que a gente vai passando um teflon na nossa vida, nada mais gruda. E foi assim que eu me senti lá naquela reunião com aquela moça, as coisas não grudavam mais em mim, tipo, não tenho mais essa etiqueta. E aí eu vou ensinar um exercício para vocês bem legal, bem legal. Eu queria muito que vocês usassem isso. Esse exercício, ele é transformador. Imagine que você é um fio condutor de tudo. Nós somos um fio condutor de energia na nossa vida. Então, só que a nossa mente, ela dá nome a essa energia. Lembra que eu falei? Vergonha, raiva, lá. Mas tudo isso é uma energia que está passando por você. Então, quando você tiver alguma coisa que você esteja se sentindo bem, mal, a falar, eu tô triste, tô deprimido, tô ansioso, tô qualquer coisa, você não vai dar nome a ela. Você vai simplesmente falar assim, tem uma energia passando por mim. Ponto. Por quê? Porque também se tem outra lei universal da vida, é a impermanência da vida. Não tem energia que passe por você que vai ficar pro resto da vida. Não tem. Você pode até acreditar que é depressão. E eu me lembro dos dias da depressão, que hoje eu falava assim, hoje eu tô deprimida. Mas amanhã eu não tava. Eu me lembro. Por quê? Porque aquela sensação passava. Né? Não tem 24 horas. Ninguém fica 24 horas sentindo uma coisa. Não tem isso. O máximo que a gente consegue perceber das sensações, das emoções, às vezes 2, 3, 4, 5 minutos no pau da goiaba. Eu faço esse desafio com você, né? Porque a nossa natureza é impermanente. A nossa mente, ela gosta de deixar tudo permanente. Lembra que eu já falei isso aqui? A nossa mente, ela acha que tudo é linear, mas não é. A nossa natureza impermanente faz com que tudo atravesse a nossa consciência e vá embora. São as nuvens no céu. A nossa consciência é o céu e as nuvens são a impermanência dos pensamentos, das emoções e dos sentimentos. Então, tudo vai atravessar por você. Tudo. Tudo. Se você não der nome a essa energia, eu te garanto que você vai perceber que ela, primeiro, vai passar mais rápido. Por quê? Porque é sempre a resistência que, quando a gente resiste a algo, a gente cria maior força, é como se a gente estivesse fazendo a força contrária. Quando a gente fala assim, sai daqui, tristeza, a gente está justamente dando foco a ela, dando força a ela, porque a gente está fazendo a força contrária. Então, permissão é o primeiro passo para qualquer coisa na vida. Permitir que você esteja sentindo o que você está sentindo. Não tem nada de errado se sentir triste, não tem nada de errado se sentir em luto, não tem nada de errado se sentir cansado, não tem nada de errado se sentir em dívida. Mas quanto mais eu pergunto, meu Deus, porque eu não faço nada tudo certo, porque não sei o quê, porque a gente está criando mais resistência e está mantendo essa energia aqui dentro da gente. Então, faça esse exercício. Imagine que você é simplesmente um cabo de um fio condutor de energia e que está passando uma energia em você. Muitas pessoas, elas acham, por exemplo, eu tô mal, vou meditar. Não, você nunca medita para mudar alguma coisa que já é. Lembra? Nós já somos. Porque isso é do ego, o ego quer dar estrutura, o ego quer dar sentido, o ego fala, isso está errado. Mas a gente tem que permitir. E o exercício da permissão, gente, é libertador mesmo. Você fala, eu permito estar triste, eu permito estar aqui.
E o que acontece? Quando você permite, você simplesmente deixa que aquilo passe você. E se você não chama aquilo de nome, você chama, essa energia está passando por mim, ela vai passar. E eu te desafio a até ver quando, assim, às vezes a gente já tá tão focada numa história que quando, por exemplo, eu vejo assim muito na minha filha, às vezes a minha filha tá brava, não sei o que, aí eu pego, eu distraio ela, eu mudo de assunto, eu chamo ela para um lugar, né, que é simplesmente mudar o estado mental. Ou você dá uma corrida, sai e dá uma corridona, ou sai e faz uma cambalhota, ou sai e faz uma coisa bem ridícula, ou sai e faz uma careta. Só isso, você distraiu, porque naquele momento você tá naquele pensamento dizendo, meu Deus do céu, tá tudo triste, e eu tô aqui, todo o universo tá contra mim. Aí se você pegar e der uma cambalhota e fizer imediatamente aquilo vai se desfazer, porque você mudou o foco, entendeu? É aquele pensamento. É simples. Tudo de Deus é simples. Né? Ó, Karine, eu pouco me permito. Karine, permita tudo. Tudo. Você hoje é um vaso divino. E tudo que passa por dentro de você é divino, é perfeito. Permita. Permita. Você vai ver como as coisas vão passar com mais velocidade, simplesmente porque você não tá lá falando, vai embora! É muito lindo isso. Eu amo essa técnica. Amo de paixão. Serve pra tudo. Ensina pra toda a família. Faz o que... e depois me conta como foi aí pra você. Estamos a 3 minutos do final da nossa live. Foi bem linda. Só fazendo um fechamento de 15 segundos da minha história que eu contei, que eu comecei contando que eu era criança estranha e rejeitei a minha espiritualidade por ignorância, né? Passei o pão que o diabo amassou, porque em algum momento todo aquele potencial tinha que ter uma manifestação na minha vida. Se não fosse pela manifestação espiritual, foi pela manifestação da doença. E a doença faz com que a gente olhe para ela, simples assim. Então, tá doente, alguma coisa dentro do seu campo energético está em desequilíbrio. Então, é um bom convite para você, porque quando isso se manifesta no seu corpo físico, o trem já tá lá, ó, pegando lá faz tempo, né? Então, eu gosto de acreditar, isso é uma crença que eu tenho, tá? Que é sempre um chamado, é o seu serafim, é um chamado para dizer, porque eu estou desequilibrada, né? E no final das contas, toda essa minha jornada me trouxe o meu propósito com clareza, né? Tudo isso eu transformei numa jornada, em coisas que eu ensino para as pessoas, que as pessoas podem cortar atalho. Quem nunca passou por essa coisa de ser esquisita, de sentir alguma coisa que está estranha, né? Então hoje eu ajudo pessoas. Se você souber de alguém que precisa de ajuda, que precisa reconstruir o caminho, não sabe por onde começar, que quer falar sobre o desenvolvimento da espiritualidade, que quer falar sobre essa conexão do amor, esse é o meu servir. Legal? Eu queria que vocês comentassem lá depois da aula o que vocês acharam, os insights que vocês tiveram. Vai lá no Instagram, comente. Lembrando que lá no Telegram, todos os dias eu coloco material. Ontem eu fiz um material gigante sobre estados de consciência. Gente, deu uma trabalheira imensa, mas eu falei, caraca, velho, isso aqui é a fórmula da vida, cara. Isso aqui não tem preço. Tá lá, disponível para vocês. Eu tô disponibilizando essa jornada. Não sei até quando que isso vai ficar no ar, mas esse é meu trabalho. Então, me ajudem a divulgar, se vocês souberem de alguém que está perdido pela vida e precisa se achar. E é uma alegria mesmo poder contar isso para vocês e dividir e dar e receberem infinitamente, né? Fria de corações roxinhos. Tá acabando a live. Um beijo enorme. Amanhã o assunto amanhã é o amor incondicional e domingo é propósito. Então amanhã eu vou falar sobre amor. Gente, não percam. Amor, eu amo essa palestra do amor.
Um beijo, meus amores!